Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós estamos nessa manhã da ceia do Senhor e nesses próximos minutos aqui, eu quero conversar com você um pouco sobre um tema assim que é tão importante para nós. Quero chamar você para abrir no livro, na carta do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, e viesse para o capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não importando como está na sua versão, eu chamo você para ler em voz bem alto comigo e proclamarmos juntos essa porção da palavra do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Amém. A última frase, ou centro desse texto, é enchei-vos do Espírito. Pode dizer isso comigo? Enchei-vos do Espírito. Somente as mulheres. 1, 2, 3 e já. As vozes graves comigo, os homens. 1, 2, 3 e já. Enchei-vos do Espírito. É a ordem de Deus para a nossa vida. E partindo daqui hoje, já há umas 2 semanas mais ou menos, ou um pouco mais do que isso, eu tinha inclinado o coração para pensar um pouco sobre essa temática aqui, nesse tempo de junho intenso. Diga comigo, junho intenso. Veja lá o que você vai intensificar aí, tá, pessoal? Não se esqueça, é sua responsabilidade intensificar. E o tema que achei assim, importante, que me veio bem no coração, eu estava um pouco incomodado com ele, procurei algumas pessoas, queria ouvir algumas vozes no meio da igreja, não é? E daí isso só veio me encaixando um pouquinho na linha que estava pensando, e fiquei bem tranquilo, então, já em trabalhar esse tema conosco. Nós vamos passar os próximos 5 domingos, se o Senhor assim permitir, não é? Pensando um pouco nessa pessoa tão especial. Quero chamar você para nós pensarmos um pouco sobre essa pessoa tão importante, não é? Quero chamar você para nesses próximos domingos, e essa é a minha preocupação, e talvez a minha função, observar com bastante humildade, não é? Com bastante reverência, a pessoa do Espírito Santo. Mantenha sua mente aqui um instantinho comigo, por favor. Em alguns momentos, o que eu vou fazer vai ser basicamente isso, colocar um monte de versículo na tela, como você vai ver agora, e a gente ler junto e pensar um pouco. O desejo é que o próprio Espírito vá fomentando o nosso coração. Em alguns momentos, nesses domingos, se o Senhor assim permitir, nós vamos pregar. Algumas coisas que você vai ouvir aqui, talvez você já saiba, tenha informação. Algumas coisas, elas vão ser novidades para você. Não é isso a igreja. Alguns já conhecem algumas coisas, outros estão começando a conhecer algumas coisas. A ideia, enquanto vamos falar dessa temática, não é informar. Diga comigo, não é informar. Muito embora vamos trazer informações, nós não queremos somente informação, nós não queremos uma mente cheia só. Nós não queremos saber dizer uma série de coisas sobre determinado assunto. Nós queremos ter contato com o Espírito Santo, um contato mais próximo. A minha preocupação nesses dias é que, com a graça do Espírito Santo, um pouco de sal vá sendo colocado na sua boca, você entendeu? Sal na sua boca. Você sabe que quando alguém já fez isso, já comeu uma comida salgada, assim, já pôs um pouco de... Você nunca fez isso, gente? Pega uma colher de sal essa semana e vai pondo na boca, assim, um pouquinho. Vai pondo. Só para a gente entender, ilustração, entendeu? Senão ela fica vazia. A ideia de colocar sal na boca é que ela produz um desejo, uma necessidade. Qual é? Água.
Então a minha vontade, o meu desejo aqui nesses dias, a minha oração é que muito sal venha sendo colocado na nossa boca para a gente ir matar a sede nele. Não é? O Senhor nos cria uma sede que só Ele possa saciar. Nos próximos domingos, nós vamos falar daquele que é chamado de Consolador. Nos próximos domingos, nós vamos falar daquele que é o ensinador da igreja. Nos próximos domingos, eu quero falar daquele que convence o homem do pecado. Toda vez que uma conduta sua é reprovada dentro do seu próprio coração, toda vez que alguma coisa do seu passado ou de momentos surgem dentro de você, no seu momento de oração, de introspecção ou no dia a dia, tenha certeza disso. Aquilo não é o diabo querendo que você se arrependa. Quando o sentimento é um sentimento de falhei com Deus, preciso da graça de Deus, preciso confessar isso, preciso largar isso. Isso não é a sua carne, isso é a ação do Espírito Santo, é Ele que faz isso. Quero falar sobre essa pessoa que empodera cada crente, porque habita em cada crente. Quantas pessoas aqui são salvas em Cristo Jesus? Diga, eu sou salvo em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, Ele habita você, você é templo dEle. Mas ao mesmo tempo Ele capacita a igreja, Ele santifica a igreja. Quero falar daquela pessoa que tem uma função tão maravilhosa, que é produzir no coração da igreja o preparo para a igreja poder dizer em uníssono com Ele, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É Ele que produz esse suspirar no coração do povo do Senhor. Quero falar dessa pessoa cuja ação começa lá no primeiro capítulo de Gênesis, aliás, no segundo versículo, começa a falar dele, e ele é inserido o tempo todo, em toda a história do homem, e principalmente na história da redenção, e a última coisa que é dito dele é já lá na conclusão da história. Ele permeia todas as Escrituras, a Escritura cuida tanto de falar da pessoa do Espírito Santo. Nesse período, a gente vai ter oportunidade de relembrar, a oportunidade de conhecer, uma oportunidade de abrir o coração, uma oportunidade de desejar, uma oportunidade de amar, uma oportunidade de querer obedecer, de querer seguir. Essa é a minha oração para nós nesse período, não é? Que seja isso algo intenso para mim e para você. Nós vamos estar olhando para alguém tão interessado nos detalhes da nossa vida. Pense em alguém interessado nas suas dores, nas suas preocupações. Pense em alguém interessado nos seus traumas, nos seus medos, nas coisas boas que há dentro de você. Pense em alguém interessado na eternidade sua. Tão interessado, tão preocupado com isso, que mais interessado ou preocupado de dar coisas que saciem a sua vida agora e nesse tempo, mais preocupado do que diz respeito à minha vida e à sua agora nesse tempo, Ele está preocupado em nos dar algo que é tão substancial, tão poderoso, tão importante, que é a si mesmo. Mais preocupado do que satisfazer muitas das minhas e tuas necessidades, Ele tem uma preocupação, que essa ordem, enchei-vos do Espírito, seja algo assim tão percebido na minha e na sua vida, porque no fundo, olhe bem para mim, no fundo, é disso que a gente precisa mais do que qualquer outra coisa. É disso. Outro dia, eu estava num lugar, ontem ainda eu falei com meu irmão sobre isso, eu estava num lugar, e aí foi uma das oportunidades que tive de perceber uma ação do Espírito Santo. Eu estava acompanhando uma pessoa que pouco tempo depois ela ia morrer, mas toda sexta-feira eu estava gastando 2 horas, 1h30 da minha vida lá no leito daquela cama. Às vezes eu deitava junto com aquela pessoa na cama, às vezes eu sentava do lado dele, conversava, orava, falava de Jesus, essas coisas todas. E um dia eu preguei aqui Deuteronômio 8, que fala assim, o Senhor te humilhou, etc. e tal, te deu maná para te introduzir na terra, alguma coisa assim. Uns 15 dias depois, eu entrei na casa daquela pessoa para fazer o meu trabalho de culto com ela lá. E ela disse para mim, essa noite eu não consegui dormir, eu passei tão mal essa noite, estava com tanta dor. E eu ali ouvindo ele, e eu fiz uma coisa, eu orei, Jesus, estou com tanta dor com essa enfermidade aqui e tal. E abriu a Bíblia, disse que abriu a Bíblia. E caiu em Deuteronômio capítulo 8.
E ele leu quando falou do maná. E aí, quando ele viu, se deparou com o negócio do maná, ele olhou para mim e falou o seguinte: ô Josimar, esse negócio daquele maná era Jesus, não era? A pergunta dele para mim. E na hora, minha mente, às vezes meio humana, assim, ela caiu para tentar explicar que o maná era uma coisa e Jesus era outra. Eu ia fazer um contexto, explicar o maná, falar do maná, contar do maná, falar do sabor do maná. A minha mente quis informar. E de repente um temor, irmãos, um assombro veio sobre mim, porque eu me lembrei de João 6. Jesus disse aos hebreus, aos judeus: o verdadeiro pão dos céus, quem deu para vocês não foi Moisés. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Irmãos, eu estava diante de uma ação poderosa do Espírito Santo. Me arrepiei e pensei assim: Jesus purinho, Espírito Santo purinho, eu não posso atrapalhar o que ele fez aqui essa madrugada. Porque de fato é isso. Para um homem culto, desesperado na dor da enfermidade de noite, abre a Bíblia, maná. Que é esse negócio de maná? Maná é Jesus, o pão que mata a sede, o pão vivo que desceu dos céus. O maná era só um símbolo, um tipo, que se cumpre lá no Novo Testamento. E tem gente que tem que estudar 4, 5 anos de teologia para ter esse tipo de informação. E o Espírito Santo revelou aquilo ali, naquele momento. E eu fiquei pensando: louvado seja o Senhor. Que eu e você mais precisamos, irmãos, mais precisamos é de nos encher dessa pessoa, não somente ter informações sobre ela, mas experimentar esse tipo de coisa. Nesses últimos dias eu tenho sido assim bem atraído, bem provocado nesse tema, a pensar mais no Espírito Santo, porque, irmãos, se a gente se descuida um pouquinho, a gente deixa ele muito de lado. E quando a gente observa as Escrituras, Deus não deixa ele de lado de jeito nenhum. Esses dias tenho sentido um novo vigor, graças a Deus. Graças a Deus, um novo vigor. Aqui no íntimo, aqui, a sensação é de que é possível prevalecer. A sensação é que é possível avançar. A sensação é que é possível vencer alguns pecados, alguns pensamentos. A sensação é que é possível não falar determinadas coisas, resistir determinadas intromissões na minha mente. A sensação é que é possível evangelizar, orar, adorar. É isso que eu tenho sentido nesses dias. Quero voltar para esse tema com você um pouco. E meu desafio para você é que você não falte nos próximos cultos. Faz esse desafio a pessoa perto de você aí um instantinho para me ajudar. Diga para ela: não vamos faltar. Eu sei que às vezes você tem uma viagem marcada, alguma coisa, é possível isso, mas caso contrário, que não seja uma chuva, que não seja um cansaço que deixe você de vir aqui. Nós vamos buscar, nós vamos nos abrir, nós vamos ter expectativas. Diga comigo: ter expectativas. Às vezes nós estamos vindo para culto, irmãos, sem expectativa nenhuma. Esse lugar aqui, irmãos, é quando o mortal abre o coração para o céu. E aí a gente precisa que o céu desça e toque na terra. Toque na nossa vida. Então a gente vem para dar, com as mãos abertas, para dar louvor, honra, reconhecimento diante de Deus. E aí com as mãos abertas, então, a gente tem condições de receber aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Que a gente faça isso nos próximos dias. Não é? E se o seu celular está despertando, obrigado por fazer aquilo que a gente pede para você fazer. Meu desejo é que esse tempo seja um tempo de início de um fogo, algo poderoso dentro dos nossos corações. Percebeu a ordem? Qual é a ordem? A ordem é: seja cheio ou enchei-vos. A ideia do enchei-vos aqui, a forma do texto, ela coloca a gente no seguinte sentido: a ideia é: disponha-se a se encher. Incline-se a se encher. Permita-se a se encher. E encha-se constantemente. A forma do texto. O texto, ele quer dizer isso para nós. Enchei-vos significa que você precisa se dispor a estar mais cheio. Que você precisa abrir-se para se encher. E enchei-vos significa que você precisa fazer isso constantemente. Não é? Eu quero começar esse tempo fazendo uma pergunta para mim e para você. Olhe para mim, por gentileza. Eu não estou falando agora de você, eu estou falando com você. Eu estou aqui, eu tenho a minha resposta para isso. Imagino que ela lhe seja óbvia. A minha pergunta para você são duas. A primeira pergunta é essa:
Jesus olhando para você agora, porque Ele te vê, né? Ele olha para você agora. Ele diria que você está cheio do Espírito Santo. Essa é uma pergunta que eu queria deixar para você. Não é para você ficar se sentindo cobrado, culpado, não é isso. É para eu e você fazermos uma análise. Você se diria alguém cheia do Espírito Santo? É assim que a gente compra, vende, trabalha, se relaciona com o cônjuge, com os filhos, com o mundo aí fora. É assim que a gente sobe no altar para pregar, ou para dirigir louvor, ou para liderar a célula, ou para ir para a célula, cuidar de crianças, recepcionar pessoas na porta, pagar os impostos. É assim que a gente está vivendo a vida. A gente poderia se dizer pessoa cheia. A segunda pergunta, ou terceira, ou quarta de tantas aí que eu estou fazendo para você. Essa semana, em algum momento, você parou para pensar nisso? No último mês? Os últimos 3 meses. Esse ano, desde o começo do ano. Quantas vezes será que a gente parou para pensar e fazer esse tipo de pergunta a nós mesmos? A ideia é que tipo de preocupação eu e você estamos tendo com esse comando? Porque é um comando. É uma ordem daquele que a gente diz que é o nosso Salvador. Não é? É uma ordem dele. Qual é o nível de nossa preocupação? Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso nessa hora. E não está funcionando aqui o meu disparador. Se alguém puder me ajudar aí em cima. Opa! Foi aí ou foi aqui? Foi aí, obrigado. Travou aqui. Eu queria pensar então agora com você em alguns textos. Eu vou colocar na tela para ficar assim mais rápido para nós. Primeiro texto que eu queria pensar com você, os 3 primeiros textos, ele vai falar de uma família especial. Pensa que família. Olha só a palavra. Ela fala primeiro da mãe, diz assim, então Isabel ficou cheia. Você viu barra ali, o termo possuída do Espírito Santo. Não é? Em que momento é isso? Maria chegou lá na casa dela. Isabel estava grávida de João Batista. Milagre, milagre, milagre puro. Grávida de João Batista. Agora entra Maria, a mãe do Salvador. A palavra de Deus diz que quando Maria saúda Isabel, o menino dentro do ventre de Isabel mexe. E aí a palavra de Deus diz que nesse momento Isabel ficou cheia, ou ficou possuída. Diga comigo, possuída. Possuída do Espírito Santo. Podemos ler o versículo 42? Me ajuda aí, 1, 2, 3 e já. Pode ler mais um pouquinho? É interessante uma pessoa cheia do Espírito Santo, você viu? Cheia do Espírito Santo. Ela anima Maria. Ou ela vai falar da palavra de Deus para Maria. Ela vai anunciar, não é, para Maria, o que Deus tem poder de cumprir as coisas dele. Não é? Isso é tão importante da gente ver. Isabel agora ficou cheia do Espírito Santo pelo simples falar de Maria ali com ela naquele momento. Pedrinho, eu preciso que você volte um slide, por favor. Nós avançamos muito. Eu tinha um slide primeiro. Consegue voltar, por gentileza? Isso. Eu queria falar do primeiro momento, que eu queria falar do marido agora. O marido de Isabel é Zacarias. Veja que coisa interessante que diz aqui a palavra de Deus. Nesse momento, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: então o anjo disse a Zacarias. Você se lembra? Zacarias está lá no santo lugar. A mesa da proposição está aqui à esquerda dele. Ali na frente, o altar do incenso. À direita dele está o candelabro. Era essa a disposição do santo lugar. A palavra de Deus vai dizer que um anjo aparece à direita do altar do incenso e fala com Zacarias. A fala do anjo é essa: não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João.
Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E o trabalho dele, ou pelo trabalho dele, ou pela vida dele, ou pelo ministério dele, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Vai pensando na família. Aí eu quero observar um outro momento com você, que é agora, dê mais um clique para mim. Deu aqui agora? Ainda não. Opa, sim. Sim. Eu acho que deu. Obrigado. Agora é Zacarias. Passou tudo isso, o filho nasceu. E aí diz a palavra de Deus lá, quando Zacarias volta a falar, porque ele ficou mudo, né? Você lembra, ele não creu na palavra do anjo. O anjo diz o seguinte: já que você não creu na minha palavra, você vai ficar mudo até que isso se complete. O menino nasceu, João é o nome dele, e Zacarias, então, agora podendo falar, diz assim: Zacarias, seu pai, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Pode dizer isso mais firme? Cheio. Vamos lá, leia para nós, por favor. Vamos lá? Profetizou. Vai indo. Aleluia, aleluia, cheio do Espírito Santo. Então agora, Zacarias profetiza, anuncia o futuro do seu filho, chama a existência, traz as promessas, as profecias que haviam sido dadas sobre ele para se cumprirem na vida do seu filho. Que coisa poderosa. Alguma vez você se lembra já dos momentos em que o Espírito Santo encheu você? Lembra de momentos em que você não tinha dúvida, isso aqui é o Espírito Santo? Você se lembra? Algumas vezes. Quando eu estava lendo esse texto sobre Isabel, que diz que ela ficou possuída do Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o termo possuído pode assustar alguém, não é porque a gente pensa em demônio possuindo as pessoas, como de fato se dá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você. Se um anjo caído, um demônio, pode possuir um ser humano, o que você acha que o Espírito Santo de Deus pode fazer? Eu me lembro de uma vez, quando eu estava lendo esse texto, me lembrei de uma vez onde eu me achei assim, algo meio parecido com estar possuído pelo Espírito Santo. Eu vou narrar para você. Eu estava num culto tão maravilhoso, e naquela época eu estava sob uma influência tão boa do Espírito Santo. O Senhor estava trabalhando na minha vida, tantas coisas boas. Eu tinha acabado de alguns meses voltar para Jesus, entregar minha vida para Ele, né? Eu me render diante dEle. Agora eu estou num culto tão maravilhoso. E daqui a pouco a gente está em pés, num momento assim, de onde que a igreja pode levantar as mãos para adorar o Senhor. E daqui a pouco, irmãos, algo veio sobre mim de uma maneira tão poderosa, tão vívida. Eu estava plenamente consciente de tudo, sabia onde eu estava, meu nome, todas as coisas. Eu sabia que eu podia controlar aquilo de certa maneira, ou reter aquilo de certa maneira, mas era algo tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande. Ai, quanto gozo, quanta alegria, quanta efusão. E daqui a pouco a língua estranha começou a sair de dentro de mim, pelos meus lábios. Eu glorificava a Deus e falava em línguas estranhas. Eu estava tomado por uma coisa tão poderosa, tão mais forte, possuído, me vi possuído. Alguém maior do que eu me dava toda a autorização para fazer o que eu quisesse, mas ele queria fazer algo ali naquela hora com a minha vida, um canal aberto com Deus, uma coisa tão maravilhosa. Quanta verdade! E eu ouvi por 3 vezes o meu Senhor falar comigo. Ele falou assim comigo: você é meu, você é meu, você é meu. Eu estava ali possuído. Louvado seja o Senhor. Estava num trabalho de evangelismo em Colorado, um estádio cheio de pessoas, era um ginásio. Nem lembro o tamanho daquilo, mas estava cheio de pessoas. Nós terminamos de apresentar uma peça evangelística e eu deveria pegar o microfone para fazer o apelo. A presença de Deus, irmãos, era tão grande naquele lugar, que a hora que eu peguei o microfone, eu tive que fazer força para controlar as línguas estranhas que estavam saindo, tive que fazer força para parar, controlar a mente.
e anunciar a salvação de Jesus Cristo. E a hora que eu falei o seguinte: se você quer entregar a vida para Jesus, você sai do seu lugar. E as pessoas começaram a descer das arquibancadas, elas desciam e vinham, e vinham, e vinham, a centenas de pessoas para frente. Pensa numa sensação de estar possuído, dominado, subjugado, influenciado por alguém. E eu fico pensando nessa família sentada na hora do almoço. Não é? Ou de vez em quando, ao invés de cheios, né, de amargura, cheios de tristeza, só cheios de tribulação, só cheios de preocupação, só cheio de fofoca, só cheio de murmuração, só cheio de luta. Ai, gente que sabia o que era ser cheio do Espírito Santo. Fico pensando nisso. Eu queria olhar um outro texto com você e pensar aqui com você sobre outras figuras. Por exemplo, Atos capítulo 4, 2, versículo 4. Eles estão em Pentecostes, é o dia de Pentecostes, eles estão celebrando Pentecostes. E os discípulos, então, estavam lá reunidos no cenáculo, algo em torno de 120 pessoas. E a palavra de Deus diz que, de repente, veio do céu um vento de um som impetuoso e encheu aquela casa onde eles estavam. E daqui a pouco, labaredas de fogo foram vistas sobre cada um deles. E a palavra de Deus vai dizer que, então, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram então a falar em línguas estranhas, conforme o próprio Espírito permitia que eles falassem. Um pouco depois, no capítulo 4, versículo 31, eles estão experimentando a perseguição, eles estão experimentando reveses, as coisas estão ficando complicadas para eles por causa do nome de Jesus, e a palavra de Deus diz que agora eles se reúnem num lugar, e diz assim o versículo 31, pode ler para mim lá do capítulo 4, está na tela, me ajudaria muito. 1, 2, 3 e já. Você acredita nisso? Olha que coisa poderosa. Eles estão reunidos agora num lugar. A pressão externa é grande. Os desafios são grandes. E aí eles vão fazer o que crente faz. Não sei se de joelhados, ou de mão dadas, ou abraçados, ou andando. O fato é que eles começam a orar. E enquanto eles oram, irmãos, o lugar onde eles estão é abalado. E a Bíblia diz que todos eles ficam cheios do Espírito Santo novamente, percebe a ideia da constância? Novamente cheios, enchidos repetidamente, enchidos de novo, eles ficam cheios de novo do Espírito Santo e com ousadia diante das perseguições e das coisas do dia a dia, eles pregam com coragem a palavra de Deus. O capítulo 11, versículo 24, vai falar para nós de Barnabé. Barnabé é designado para a cidade de Antioquia, e ele chega lá, e a palavra de Deus diz algo sobre Barnabé. A palavra de Deus diz assim, que Barnabé era um homem bom. Olha a outra característica dele, cheio do Espírito Santo e de fé. E lá em Antioquia, por causa dele, muita gente se uniu ao Senhor. Deixa eu continuar com você nessa hora, pensando em algo importantíssimo. Esse é o mapa da primeira viagem do apóstolo Paulo. Eu queria só colocar isso para situar você um pouquinho. O apóstolo Paulo sai daqui de Antioquia, a mesma cidade de onde a gente acabou de falar agora, anda por aqui tudo, etc. e tal, depois volta para cá. Mas já no começo da viagem ele chega em Chipre, não é? Ele vai lá para Salamina, prega o evangelho, ele vai pregando o evangelho por aqui tudo, e daqui a pouco ele chega na cidade de Pafos, e na cidade de Pafos ele encontra uma batalha espiritual tremenda. Tem um mágico lá, um falso profeta, a Bíblia diz que era um mágico e falso profeta, o nome dele era Bar Jesus. E esse homem se levanta agora para se opor à pregação do Evangelho e ao ensino da ministração da palavra de Deus. Podemos ler ali a partir do versículo 8, 1, 2, 13 já. Versículo 9, 1, 2, 13 já. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí está sob a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo
Você acredita nisso? O apóstolo Paulo, no meio de uma luta espiritual, a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. Ele discerne agora exatamente qual é a interferência de Deus para aquele momento. E por causa disso, não é? Ele testemunha salvação e libertação naquele lugar. Quero continuar pensando com você um pouquinho nesse negócio de gente cheia do Espírito Santo. E você pode fazer uma pesquisa melhor do que eu. Faça isso, vai ser bom para você e para todos nós. Quero pensar um pouquinho em Estevão. A palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo quando foi escolhido para ser um dos diáconos, e agora ele vai vivendo a vida como gente cheia do Espírito Santo. Mas presta atenção, diz assim o versículo 54 do capítulo 7, ouvindo eles aqui eram os agressores, não é, de Estevão, enfureciam-se no seu coração, e os dentes deles rilhavam contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e ali viu a glória de Deus, viu Jesus em pé à direita do trono, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. É interessante isso. O homem vive a vida cheio do Espírito Santo, e na hora da morte, ele está cheio do Espírito Santo ainda. Nos piores momentos da vida dele, no pior momento do sofrimento dele, você vê esse homem como, diz a palavra de Deus sobre ele, como ele está? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E aí eu fico pensando que se a gente olha esses textos, que essas pessoas cheias do Espírito Santo, elas então têm a capacidade de confirmar as promessas de Deus e reanimar os outros. É cheio do Espírito Santo que eles conseguem proferir a palavra profética, se apropriar da palavra profética. Cheio do Espírito Santo, eles discernem a presença do Senhor, discernem a palavra do Senhor, discernem o mover do Senhor. Cheio do Espírito Santo, eles vão orar em línguas estranhas. Cheio do Espírito Santo, eles pregam com intrepidez. Cheio do Espírito Santo, eles agregam pessoas a Jesus e à igreja de Jesus. Cheios do Espírito Santo, eles superam os adversários da obra de Deus. Cheios do Espírito Santo, mesmo nos piores momentos da vida. Esses homens e mulheres estão encontrando apoio, estão encontrando alento para a própria existência, estão vendo o futuro. Cheios do Espírito Santo, nas tragédias da vida, os homens e mulheres de Deus estão vendo o futuro, eles estão vendo o que está preparado, eles estão discernindo outras coisas da parte de Deus para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu penso que um dos nossos maiores problemas é que a gente não quer isso aqui. Eu penso, irmãos, que num momento como esse de reflexão aqui, onde a gente tem que parar para olhar para a vida e as nossas vontades e os nossos interesses, eu temo que a gente vai chegando nessas encruzilhadas e a gente não vai querendo nada disso para nós. Nós ficamos tão acostumados com essa vida, com o poder dessa vida, com os nossos diplomas, com as nossas habilidades, com o nosso dinheiro, com o nosso conforto, com aquilo que a gente controla, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente gosta. Olha para mim, por favor, a gente fica tão vidrado naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa, que aí quando chega coisas como essa, a gente fecha o filtro um pouco e a gente quer ficar, sim. Eu fico temendo, irmãos, que muitas vezes a gente não quer viver a vida que o Senhor projetou para nós. De certo momento, de certa maneira, a gente até está em boa companhia, porque foi exatamente isso que Moisés fez. A sarça está ardendo diante dele, um milagre manifesto diante dele. Deus vocacionando ele, Deus fazendo um sinal na vida dele, Deus transformando o cabo de vassoura dele na mão, aquele pau seco aqui, aquele galho arrancado de uma árvore, Deus transforma aquilo em vida diante dele. E diz: vem que nós vamos libertar Israel da mão de Faraó. E ele está dizendo o quê? Não, eu vou fazer o seguinte,
essa grandeza não é para mim. Esse estilo de vida não é para mim. Fazer sinais e maravilhas não é para mim. Enfrentar o rei desse século aqui, o maior deles, não é para mim. Ser instrumento de libertação de outros não é para mim. Eu sou chamado para cuidar de ovelha aqui mesmo, Deus. A minha vida está boa. Dirigir louvor em alto nível não é para mim. Assim está bom. Pregar na unção não é para mim. Ah, não, assim está bom. Ser um empresário nessa cidade, onde tudo é influenciado pela unção de Deus e dirigido por Deus, não é para mim. O meu negócio é dar esse dízimo mesmo que eu dou e viver aqui desse jeito. Não é, não. Ai, sabe, é ser uma influência diferente, ser agente de libertação, fluir em Deus, ter discernimento de Deus. Ah, isso não é para mim. Tá bom assim a minha vida. Esse é o meu temor, irmãos, que a gente viva a vida achando que do jeito que está bom. Foi assim com Jeremias também. Jeremias é chamado por Deus, Deus o constitui, Deus o chama. O que eu mandar você vai falar, quando eu disser você vai lá, eu vou ser contigo. Salvo engano foi para Jeremias que o Senhor falou: eu vou fazer o seu rosto tão duro diante dos seus adversários, eu vou ser com você, chamei você para projetar você sobre todo o meu povo, para abençoar, vou escrever o seu nome na história. Você não sabe, Jeremias, o que eu vou fazer com você. E Jeremias falou: não. Eu quero, assim, continuar a vida desse jeito que eu estou. Eu sou uma criança, não passo de uma criança. Graças a Deus, nenhum dos dois ficou na resistência que havia apresentado ao Senhor. Eles avançaram para um nível diferente. E eu fico pensando nisso, irmãos. Se hoje aqui a gente não está travado num estilo de vida seguro, porém infrutífero. Fico pensando se a gente não está gostando dos nossos cultos, do jeito que a gente ora, do jeito que é a nossa célula, do jeito nosso. Está bom para nós. Mas às vezes está tão longe daquilo que Deus tem para nós. Tão aquém, tão distante. Fico pensando se a gente não se acostumou e nós mesmos não somos a resistência maior para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero, avançando aqui para o fim dessa manhã, em Lucas capítulo 4, versículo 1, a gente lê algo tão poderoso. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele ora, jejua por 40 dias e 40 noites. É interessante isso. Você já pensou em Jesus, né? Você já ouviu isso? Com 12 anos ele está lá no templo e ele sabia exatamente quem ele era. Não é? Exatamente o que ele viera a fazer na terra. Ele está lá discutindo com os mestres da lei, e eles estão vendo tanta sabedoria, tanta grandeza, tanta beleza nele. Quando Maria e José chegam lá, falam: filho, nós estamos procurando você faz 3 dias. Ele falou: mas vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando dos interesses do meu pai? Ele sabia quem ele era. Agora, presta atenção. Agora ele está com mais ou menos 30 anos, quando isso acontece. O Espírito havia descido sobre ele em forma corpórea de uma pomba no seu batismo. Faz então 18 anos, né, entre essa revelação e esse momento agora do seu batismo. Pensa comigo, eu estava pensando nisso esses dias, fui levado a pensar isso nesses dias. Quantas vezes Jesus se deparou com enfermidades? Quantas vezes? Olhe para mim, por favor. Quantas vezes, andando pela rua, ele viu um endemoniado, e o demoniado sabia exatamente quem ele era, e ele sabia exatamente quem ele era. Não é? Quantas viúvas que sepultaram um filho naqueles momentos? Quantos milagres tinham que ter sido feitos naqueles momentos? Quantas coisas precisavam ser feitas naquele momento?
sobre a terra inteira. Mas aí a gente vai olhando o Verbo vivo, o Salvador bendito, Deus encarnado, olhando as questões todas da terra e aguardando até que a autorização do Pai lhe fosse dada para que ele varresse o mundo daquela época com poder e glória, curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, perdoando os pecados, e as coisas começam aqui, ó. O batismo, o Espírito desce sobre ele, ele fica cheio do Espírito. Diga comigo, Jesus cheio do Espírito, cheio. Ele agora cheio do Espírito é levado para o deserto, ali ele enfrenta Satanás, oh aleluia, ali irmãos, ele já começa a dar o tom da conversa bem dado. Não tem negociação aqui, vou amassar sua cabeça daqui a algum tempo, e você espera aí, porque a sua hora está chegando. Não é isso? E assim que termina esse capítulo, né, o avanço desse capítulo, lá no versículo 14, Jesus então voltou para a Galileia, como? No poder do Espírito Santo. E a partir de agora, a sua fama corre por todos aqueles lugares. Bendito seja o Senhor. Vou chamar você para você ficar em pé um instantinho. Vou chamar você para você curvar a sua cabeça um instantinho. Curve a sua cabeça um instante, por favor. Evite se mexer, a menos que seja muito necessário. Irmãos, eu acho que é isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente nesses dias. Nós estamos focados em tantas coisas. Ouça o que eu vou falar para você, continue me ouvindo mais um pouquinho. A gente está focado em tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Algumas delas são legítimas e algumas delas já passou da hora da gente deixar para trás. Mas o foco do Espírito Santo é a sua obra, o seu reino, os seus valores. O foco do Espírito Santo é santificar a igreja de Jesus. O foco dele é esparramar o Evangelho, é glorificar Jesus. O foco dele é encher o Espírito Santo para eles expulsarem demônios, curarem os enfermos, viverem como gente abençoada sobre a terra, como luzeiros. O foco do Espírito Santo é encher tanto a nossa vida, que a gente diga juntamente com ele: Maranata, vem Senhor Jesus. Esse é o foco do Espírito Santo, esse é o foco. Ele quer cumprir esse propósito na nossa vida, e essa é a vontade dele. E talvez nessa hora você fique aqui com algumas perguntas, né, sobre uma série de coisas. E talvez você pergunte como, ou sei lá, essas perguntas todas que podem estar pululando na sua mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que a pergunta não é o ponto central. O ponto central, irmãos, é a certeza. E nesse texto há uma certeza. A certeza de que Deus quer encher os crentes, porque senão Ele não daria essa ordem. Essa ordem é passiva, a gente não tem como se encher, é só Ele que enche a gente. Aquela ordem de que a gente se dispõe e abre o coração, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer encher a sua vida para a gente ser mais santo, irmãos. Para a gente lidar com o comércio, a compra, a venda, sabe, ser pai, ser mãe. Ele quer encher a gente para isso. Ele quer encher a gente para a gente produzir fruto do Espírito. Ele quer encher a gente para a gente profetizar, evangelizar, falar em línguas estranhas, ser possuído por Ele, entender, ter a experiência de ser possuído por Ele. Ele quer encher a gente para a gente dirigir louvor, liderar célula, cuidar de crianças. Ele quer encher a gente para a gente ir lá para os nossos desertos, orar, jejuar, enfrentar Satanás. Ele quer encher a gente. Essa é a certeza. O apóstolo Saulo foi cheio do Espírito Santo quando Ananias colocou a mão sobre ele. Foi a primeira vez que o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. E depois ele experimentou outros enchimentos. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo enquanto oravam.
sob perseguição. Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Cornélio e seus familiares foram cheios do Espírito Santo quando Pedro pregava a palavra de Deus. E eu quero dizer para você e para mim nessa manhã, aqui nesse lugar, que nós precisamos abrir o nosso coração, porque há um interesse de Deus, de um enchimento novo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje eu não vou chamar você aqui para frente para nós orarmos. Hoje eu vou chamar você para você se humilhar aí diante de Deus por um minutinho só. E dizer para Ele aí onde você está: oh Senhor, eu talvez não entenda nem muito sobre isso, mas eu queria ser cheio do Seu Espírito Santo. Olha aí onde você está, se esse é o seu desejo. Talvez o Senhor encha você hoje, enche amanhã, ou enche essa semana, até o fim desse mês. Os céus se movem por misericórdia, por compaixão, e enche a gente, enche a nossa vida de novo, de uma autoridade, das línguas estranhas, ou de um gozo, ou de uma percepção, ou de uma santidade, ou de fruto, de autoridade de Deus. Que o Senhor encha a nossa vida, porque esse é o desejo dEle. A grande pergunta é: qual o nosso grau de comprometimento com essa vontade dEle para nós? Que uma perturbação santa do Senhor não nos dê descanso nesse tempo, Senhor. Que o incomodar do Senhor atinja teu povo aqui nesse lugar. E que o Senhor nos faça prosperar nesse mês. Faça a gente prosperar nas coisas do Espírito nesse mês. Oh, abre o nosso coração, Espírito Santo. Nós falamos contigo. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Às vezes estamos tão cheios de nós mesmos, das nossas ideias, da nossa arrogância, da nossa dureza, da nossa brutalidade, dos nossos pecados, da nossa incredulidade. Estamos tão cheios de nós mesmos. Tenha misericórdia de nós. Muda a nossa sorte. E glorifica Jesus em nós, fazendo a tua obra em nós. É a nossa oração nesse momento, para a glória do Senhor. Amém. Você pode continuar aí diante do Senhor. Os diáconos vão estar trazendo a mesa da ceia, e aqueles que estão encarregados de nos ajudar agora virão para cá. Pastor José Carlos está aqui, vai celebrar a ceia nesse momento aqui com os irmãos. Eu chamo você para continuar aí aberto. Continuar aberto. Quem sabe enquanto a gente toma a ceia nessa manhã, o Senhor vai vitalizando a nossa vida e nos enchendo dele, para a glória do Senhor. Tenha boas expectativas diante de Deus, na presença dele aí, em nome de Jesus. Essa hora é uma hora tão boa para nós como igreja. Oh, irmãos, é uma hora em que o Espírito Santo ajuda a gente a olhar para Jesus. É a ação dele. É uma hora para os crentes em Jesus, para aqueles que são cúmplices da mensagem de Jesus. Por favor, avalie-se a você mesmo. Depois de uma avaliação é que você deve participar dessa mesa. Avalie-se a si mesmo. Não é para não comer juízo, não comermos condenação. Essa hora é uma hora em que nós testemunhamos que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo.
nós testemunhamos que Ele morreu por causa dos nossos pecados, testemunhamos que Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar a igreja dele. Essa é a hora do testemunho. A mesa do Senhor é uma mesa do testemunho. Essa é uma hora, irmãos, em que nós nos vinculamos com a mensagem evangelizadora. Essa mesa não é só para nós. Essa mesa é para o seu sobrinho, para a sua sobrinha, para o seu irmão, para a sua irmã. Essa mesa é para os seus amigos, seus colegas, seus alunos, seu patrão, seus funcionários. Essa mesa é a mesa que anuncia que o Senhor salva e liberta. É assim que a gente participa dessa mesa. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é um cálice da nova aliança. Uma nova aliança feita através do meu sangue. Porque sempre que vocês comerem deste pão, todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pai Santo, mais uma vez oramos ao Senhor. Os elementos estão aqui. Ai, que hora boa. Ai, que hora boa, Senhor, a gente poder olhar para o Senhor mais uma vez. Podemos perceber sua presença aqui entre nós. E participarmos, Deus, desse memorial. Nos lembramos de Ti mais uma vez aqui, como igreja, como povo, como gente que se sujeita à lavagem do Teu sangue, como gente, Deus, que olha para Ti e quer obedecer a ordem de ser cheio do Seu Espírito. Ó Deus, como gente que olha para Ti, Pai, como um Pai amoroso, e nós queremos andar nos Teus caminhos, imitar o Senhor em tudo. É assim que nós nos aproximamos dessa hora. Seja glorificado aqui, seja engrandecido aqui, Deus, enquanto participamos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai, para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como a
para ir, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para ir, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além de brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, além do sangue de Jesus. Mais que a mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alto que a neve nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Graças a Deus, porque podemos fazer isso livremente, por enquanto. Mas existe um versículo na Bíblia que eu li ontem. Se por um acaso sofremos por causa do nome de Jesus, somos vencedores, mais do que vencedores. Deus abençoe vocês. Nesse momento, às vezes, nós somos acusados de algumas coisas. Mas, por favor, acredite muito mais no poder de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Santa Ceia não é nossa, não é da Igreja Batista Sião. Santa Ceia é do povo de Deus. Aliás, é um pequeno treinamento do que vai ser maravilhoso aquele dia. Eu tenho um negócio a falar. Eu saio aqui da igreja, vou subindo aí, eu vejo tanta tristeza, tantos jovens, tantas pessoas, né? Cultuando aquilo que não tem direito de culto nosso. E às vezes eu fico triste e às vezes até meio aborrecido e questionando. Mas uma coisa Deus me confortou semana passada, que Jesus Cristo fez o papel dele, fez o que tinha que fazer, e que o Espírito Santo está para derramar poder, e muito poder, e convencer as pessoas do pecado. Irmãos, vamos tomar Santa Ceia com essa seguinte palavra: Jesus não vai perder esta. Você tem alguém que quer que se salve? Tome agora a Santa Ceia pedindo ao Senhor: salve fulano de tal, salve fulano de tal. Às vezes a gente fica muito aborrecido, mas também muitas vezes a gente fica muito confortado com a bondade de Deus em nossas vidas. Todos vocês estão com os elementos da ceia na mão? Jesus instituiu essa ceia na última noite dele, que é fatídica noite. Antes de sofrer, foi massacrado. E você, meu irmão, está aqui porque Jesus pagou o preço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoando nossas famílias, nossos negócios, aumentando nossa fé, em nome de Jesus. Já foi feita a oração, já foi consagrados os elementos, agora nós vamos participar junto. É o pão, não deixa de ser pão, mas tem um significado muito grande que Jesus colocou. É o meu corpo que vai sofrer, que vai ser dilacerado por causa de vocês. Por causa do nosso pecado, Jesus sofreu e pagou o preço. Então vamos participar deste pão, em nome de Jesus. E logo após, tomou o vinho, colocou no cálice e disse aos discípulos: este é um vinho, mas a partir de agora simboliza o meu sangue, que é derramado por muitos, para muitas pessoas. Diz a você mesmo aí: meu nome está lá, meu nome está escrito no livro da vida. Quem me acompanha aí no Face, todo dia eu coloco uma mensagenzinha e está escrito lá: o meu nome está lá. Agradeço a Deus por isso. E em nome de Jesus, participemos junto do sangue de Cristo, o símbolo do sangue de Cristo. E com esse versículo na mão: o sangue de Jesus tem poder contra
todo mal. Muito obrigado a Deus, porque nós temos o direito e a liberdade de ainda cultuar a Ti numa cerimônia tão gostosa e tão boa. Temos nossos problemas, sim, temos. As nossas dificuldades também. Mas temos um Deus que tudo pode. O Espírito Santo que intercede por nós. Um Jesus que pagou o preço. E por isso nós estamos alegres. Em nome de Jesus. Despede o Teu povo em paz. Que nós possamos chegar em nosso destino em paz. Que a Tua presença seja abençoadora em nossas vidas. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com todos aqueles que clamam pelo Teu nome. Amém. Maravilhosa graça, infinito amor, tomou o meu lugar. Sua vida